Até agora, todos os nossos códigos-fonte utilizavam apenas uma sequência de código. Isso é, conforme eu vou digitando as linhas de código, as instruções para que o computador funcione, o interpretador Python vai executando uma a uma na sequência, sem pular nenhuma das linhas. No entanto, muitas vezes nós queremos provocar um desvio no código, de maneira que seja possível que um trecho de código seja executado apenas quando alguma condição existir, ou apenas quando houver um processo decisório para aquela parte ser executada. Então, quando eu crio blocos ou trechos de código que podem ou não ser executados pelo computador, nós precisamos de uma estrutura chamada de estrutura de decisão ou estrutura condicional. Então, o código que a gente executou até agora não tinha esse tipo de estrutura, era sempre sequencial e as linhas eram executadas uma após a outra. Por exemplo, aqui nós temos a entrada de dados feita com dois valores, A e B, e eu faço o cálculo da divisão entre esses dois valores. Então, A dividido por B mostra o resultado. Tem algum problema aqui nesse código? A princípio, não. Então, quando eu tenho, nesse caso, o A e o B, eu posso digitar, por exemplo, 10 dividido por 5 e ele vai dar o resultado 2. O problema é que esse código ele pode dar um erro se o resultado de B for zero. Então, vamos aqui simular esse cenário. Então eu coloco aqui um valor para A e o B eu coloco zero. O que acontece nesse cenário? O computador ele não está preparado para ter uma divisão por zero. Então o número dividido por zero ele não tem solução. Matematicamente, quando a gente divide por zero, por exemplo, no próprio cálculo que vocês devem estar fazendo, a gente tem como encontrar que, no fundo, quando a gente divide por zero, a gente está explodindo, né, o valor da variável. Né? Dividir por 1 mantém o valor, dividir por um valor cada vez menor do que 1, vai, na verdade, tendo o efeito inverso, explodindo o valor daquele número. Então ele estaria indo para o infinito. E o computador não tem como armazenar um valor infinito, como a gente já discutiu. Então nós desejamos aqui condicionar a execução do bloco. Como é que eu faço aqui, por exemplo, para verificar se o usuário digitou 0 na variável B e impedir que essa divisão aqui seja feita? Para isso, a gente utiliza uma estrutura condicional. Nesse caso, a estrutura if. If, que tem tradução direta do inglês para o português em se, vai então perguntar se alguma coisa for verdadeira. A estrutura if sempre vai utilizar a condição como sendo verdadeiro ou falso. Então não tem talvez para ela. Só vai executar um trecho de código se o teste que foi realizado for estritamente verdadeiro. Nós vamos então testar uma condição a partir do if e o if vai redirecionar o fluxo do código, executando aquilo que estiver dentro do seu escopo apenas se a condição for verdadeira. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Vocês sabem que existe a variável ou tipo booleano. O tipo booleano armazena só dois valores, verdadeiro ou falso, true, false. Então, se eu crio uma variável com o valor true, então eu estou dando para ela um valor verdadeiro sempre. Né? Então é até apelação. Se eu utilizo então a estrutura if e coloco na frente a condição, nem precisa aqui do parênteses, então o que eu estou dizendo é se verdadeiro. Então, se é verdadeiro, ele vai executar. Então abaixo aqui quando a gente executa, dá para ver claramente. O código será executado se a condição for verdadeira. Então esse print aqui é executado porque condição é true. A gente poderia fazer o contrário. Então, atribuir false à variável condição e testar. A condição é verdadeira agora? Não, né? Eu estou dizendo aqui explicitamente que a condição é falsa. Então, se a condição é falsa, será que vai aparecer alguma coisa aqui como saída agora, quando eu executar essa linha?
Não vai aparecer. Então aqui nós tivemos um desvio do código. Nesse momento, quando o interpretador Python constatou que condição era falsa, então ele não executou esse trecho de código. Uma questão importante aqui que eu quero ressaltar é que para especificar o escopo dessa estrutura de decisão, então para especificar o escopo da estrutura de decisão if, utilizamos uma forma de escrever o código chamada de indentação. Isso também é chamado de identação, que é a mesma coisa em português, tá? Significa a mesma coisa. O que é esse processo de indentação e identação? Basicamente é que no início da linha, utilizamos espaços ou uma tabulação, que é utilizando a tecla Tab mesmo, do computador. Um dos dois. Tá? Então vou colocar aqui nesse formato, Tab. Como é que esse tipo de indentação funciona? Eu sempre tenho que manter o mesmo padrão. Tá? Isso é muito importante em Python. Então, em Python, tenho que manter o padrão de indentação. Seja ele um tab, por exemplo, eu posso usar 3 espaços, ou eu posso usar 5 espaços, quanto eu quiser, em branco. Mas sempre tem que ser igual. Então, quando eu utilizo, por exemplo, aqui, vamos colocar if condição, e eu coloco print, essa condição foi verdadeira. E eu coloco um outro print do contrário, esses prints não executariam. E aí eu, sei lá, faço mais uma conta que eu tenho uma variável t que eu jogo o valor 1000. Então, essas 3 linhas de código só vão executar se condição for verdadeira. Nesse caso é falso, né? Então não vai executar. Então vamos alterar aqui. Condição igual true. Agora a gente executa. Então, reparem que as 3 linhas aqui, elas têm estão na mesma direção, estão na mesma linha. Vamos supor que eu faça isso aqui, ó, tiro uma linha aqui fora do lugar. Uma delas. A gente vai ter um erro. E aqui em inglês, ele está dizendo, ó, indentation error. Ou seja, erro de indentação. Aqui eu até coloquei... enfim, acho que é a tradução aqui do inglês. Né? Então, o erro de indentação. Quando ele vai tentar fazer aqui o processamento do unindent, né, ele não casa com nenhum outro nível de indentação, ou seja, todos eles têm que estar no mesmo nível. E uma coisa que é importante, se eu dou tab para um, então vamos supor, eu venho aqui e dou tab para esse. Aí o outro eu vou lá e dou espaço. E aí o outro eu vou lá e dou espaço. Funciona aqui, tá? Em alguns, aqui ele trocou o tab por espaço. Ó, se vocês repararem, eu estou andando aqui com ele. Vou deixar desse jeito agora, ó. Ele já não bate mais. É porque aqui é um tab, não é mais um único espaço, né? Ele deu 2 aqui. Enfim, é só para vocês terem a noção de que, a depender qual é o editor que vocês estão usando para digitar o código, vocês precisam manter o mesmo padrão de indentação. Então tem que estar nessa mesma linha e usando o mesmo símbolo, o mesmo código. Tá? Agora os 3 aqui estão na mesma linha, então beleza. Por quê? Como é que ele vai saber? Então vamos pegar aqui, ó, t recebe 1. E aqui eu vou imprimir, ó, print fora do if. Valor de t igual t. Então agora, como é que ele está interpretando essas linhas? Só está dentro do if essas 3 linhas aqui.
Como ele sabe? Porque elas três estão na mesma linha, no mesmo nível de indentação. E aí, a última aqui, eu vou até pôr um comentário. Essa linha já está fora do if. Então, se eu colocar a condição falso, que agora ele não vai executar o bloco de código do if, o valor fora do if então de t é igual a 1, porque ele atribui 1 para t. Na sequência, a condição é falsa, então ele não executa essas três linhas e ele já pula direto para essa aqui. E então o valor de t é igual a 1. Entendido? Então cuidado com os erros de indentação. Tá? Isso pode ser bem chato quando a gente tem um código bem grande. Bom, vamos utilizar isso aqui agora a nosso favor. Vamos mudar o código com a divisão para evitar o erro de divisão por zero. Então, qual é a ideia agora? A gente vai pegar, da mesma maneira que anteriormente, os valores A e B. E para a entrada de dados, eu não tenho que colocar nenhuma condição, porque eu quero que o usuário primeiro digite os dados, para depois eu tomar uma decisão se eu quero ou não fazer a divisão. Então, nem tudo eu vou colocar dentro de ifs e condicionar. Eu vou só condicionar aquilo que eu desejo verificar ou fazer algum teste. Então, o input com o float para o A e o B vão sempre executar. Então, por exemplo, aqui 30. E aí agora eu vou digitar o valor de B, que é o que vai importar aqui no if. Então, ele vai olhar e fazer o seguinte teste. B é diferente de 0? Se esse resultado for true, então ele executa o que está abaixo do if. Se for false, ele não vai executar. Então, se eu digitar 0, ele simplesmente não vai dar nenhuma resposta, nenhum resultado. Por quê? Não tem mais nada aqui no código além do que está dentro do if. Para que ele possa ser executado, eu tenho que ter algum valor. Então, se eu digito, por exemplo, 3.1, aí sim ele mostra algum resultado. Fez a divisão, fez o cálculo da divisão e mostrou para mim qual foi o cálculo dessa divisão. Então, note que esse B diferente de 0 tem que ser verdadeiro para que isso aconteça. Para mostrar para vocês que isso é como se fosse uma variável do tipo booleano, se eu tenho aqui um resultado de uma condição e eu faço ela receber B diferente de 0, então eu estou aqui calculando, vou colocar entre parênteses para ficar mais bonitinho só. Então eu tenho aqui esse resultado e agora eu vou imprimir esse resultado. Aqui o que eu estou fazendo é armazenar o resultado dessa expressão aqui. Então, ao armazenar o resultado dessa expressão, essa expressão ela só pode ter duas respostas. Então, ou B é diferente de 0, então nesse caso é verdadeiro, ou ele não é diferente de 0, nesse caso é falso. Então, o resultado é verdadeiro. Então, por isso que toda a estrutura if, o que vier na frente do if tem que sempre ser algo que resulta em uma condição, em um valor do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Se eu tentar, por exemplo, tentasse fazer algo diferente disso, então vou colocar aqui embaixo para não misturar as coisas. Então, se eu tento, por exemplo, dizer A menos B, se A menos B, o que é isso? Né? Então, aqui, o que eu posso dizer aqui é verdadeira a expressão A menos B. Aí eu tenho que saber o que isso significa. Tá? Então, ele diz aqui, ó, é verdadeira a expressão A menos B. Mas por que será que essa expressão é verdadeira? Tem algum motivo aqui pelo qual isso aqui foi verdade. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Vocês já devem ter reparado aqui pelo que eu coloquei em todos os ifs. Logo depois da condição tem que ter um 2 pontos. Então ele está dizendo que para frente aqui desses 2 pontos é o que vai contar para o if. Se eu não colocar o 2 pontos também ele não dá certo. Tá? Dá um erro aqui de sintaxe inválida. Então todo if tem que ter a seguinte estrutura. Então a sintaxe. A gente vai ter que utilizar if. Aí eu tenho que inserir eu vou colocar aqui entre final de maior e menor. Condição, 2 pontos.
sempre nessa sequência. If, condição, 2 pontos. Se eu esqueceu 2 pontos, nada feito. E depois, abaixo, né, eu tenho que colocar aqui então o bloco código a ser executado. Se condição for true. Então, sempre que eu não tiver isso, né, não vai funcionar. Eu vou colocar desse jeito, que eu acho que aqui vai ficar mais bonitinho. Opa. Pronto. Esse é um jeito aqui para vocês que estão utilizando notebooks. Quando eu coloco uma aspas dessa, uma crase, na verdade, ele transforma aquilo num formato como se fosse de código. Quando eu coloco três crases, tudo que tiver abaixo aqui ele vai transformar em um padrão de código fonte. Então parece muito com um comentário do Python de 3 aspas duplas, só que aqui são três crases na linguagem Markdown. Então, se a condição, código a ser executado, se a condição for true. Então, passos importantes. Não esquecer dos 2 pontos. Não esquecer que o código a ser executado, se for verdadeiro, tem que estar indentado no mesmo nível abaixo do if. Então, são pontos aí para não esquecer. Muito bem, então já fizemos aqui o primeiro exemplo, que evitamos a divisão por zero. E agora a gente tem aqui, né, aquela expressão que se o A menos B aqui foi verdadeiro, né, o que a gente pode olhar, né, para isso? A gente pode fazer aqui A menos B para ver o que acontece. A menos B, ó. A menos B é um valor positivo. Vamos ver se A menos B fosse um valor negativo. O que aconteceria? B menos A também é verdadeiro. Então, o que será que ele está aprontando aqui, né? Por que será que ele está pegando isso aqui e transformando num tipo booleano? Como é que ele está conseguindo fazer isso? A gente pode tentar forçar a barra aqui para isso, convertendo para o tipo booleano. Então, tem uma conversão. Aqui eu tenho isso. Agora acertei. Então, isso aqui é verdadeiro. B menos A. Então, que tipo de expressão que quando eu faço é verdadeiro? Então, quando eu dou o valor 1, por exemplo, 1 é verdadeiro. 30 é verdadeiro. Menos 30 também é verdadeiro. O que é falso? 0. Então, daí mais uma questão para a gente ficar atento. Qualquer expressão numérica vai ser verdadeira, a não ser que ela seja 0. Então, qualquer valor numérico que não seja 0, diferente de 0, é considerado true. E o 0 apenas é considerado como falso. Então, por isso que é importante a gente ficar atento na hora de fazer a condição, porque pode ser que a gente coloque algo que a gente não queria aqui e, no fundo, está dando um resultado não esperado. Bom, notar, então, vamos recapitular aqui, que o trecho que envolve a divisão e a exibição dos resultados só se executa quando o caso é verdadeiro. E aqui, quando a gente executa o B diferente de 0, aqui o retorno dessa expressão é verdadeiro. Quando a gente fala em retorno, significa que a expressão gera como resultado. Então, aqui eu já mostrei esse caso, né, que quando a gente armazena a expressão e mostra que ele é do tipo bool.